Apesar de vários pedidos de renúncia vindos de dentro do próprio partido, Keir Starmer afirma que a grande maioria do Partido Trabalhista apoia sua liderança. No entanto, a pressão segue aumentando após sua decisão de nomear Peter Mandelson embaixador em Washington. Os responsáveis pela verificação recomendaram negar a autorização de segurança a ele. No entanto, Starmer ainda afirma que acredita que o Partido Trabalhista ainda pode vencer nas próximas eleições gerais sob sua liderança. Para comentar mais sobre isso, falando conosco de Londres, está o jornalista britânico e comentarista de assuntos internacionais, Tom Gross. Oi, Tom, obrigada por estar aqui. Olá, Emily. Então, acho que vamos começar com o motivo pelo qual a ligação entre Mandelson e Epstein é um problema tão grande para Starmer. Bem, o Starmer já era bastante impopular porque as pessoas não têm muita clareza sobre o que ele defende. Ele já fez muitas mudanças de posição, ele não é muito carismático e já era bastante impopular. Mas o caso Mandelson é particularmente tóxico porque envolve Jeffrey Epstein. Envolve possivelmente aceitar dinheiro do Epstein. Envolve possivelmente vender segredos de Estado britânicos, o que seria ilegal quando Mandelson estava anteriormente no governo. E antes de Starmer nomear Mandelson como embaixador para os Estados Unidos em 2024, Starmer foi avisado de que Mandelson era uma escolha controversa e perigosa. Mandelson é uma figura importante desde a época de Tony Blair, há mais de 20 anos na Grã-Bretanha, e teve que renunciar naquela época por causa de controvérsias. Mas eu acho que essa questão do Mandelson é só a cereja do bolo. Muita gente dentro do Partido Trabalhista tem algo contra. Keir Starmer, mesmo antes disso. O caso Epstein ainda pode afetar a política britânica após tantos anos? Sim, está. Também prejudica a família real britânica. Claro, o chefe de Estado no Reino Unido é o rei Charles. E seu irmão foi destituído do título, não é mais príncipe, Andrew, anteriormente conhecido como príncipe. Então, ambas as partes do governo britânico, a monarquia, o chefe de Estado, e o poder executivo, o primeiro-ministro, podem ter que renunciar. Mas eu acho que é algo mais, mais preocupante, eu acho, do que isso. Se Keir Starmer precisar sair, o que parece provável após as eleições locais em cerca de 10 dias, quando se espera um desempenho muito ruim do Partido Trabalhista, isso significaria que a Grã-Bretanha terá seu sétimo primeiro-ministro desde 2016, em apenas uma década. Se você voltar para 1964, é aí que você vê os 7 primeiros ministros anteriores ao longo de mais de meio século. Você teve 7 primeiros ministros em 50 anos e depois 7 em apenas uma década. Isso mostra instabilidade em um país como a Grã-Bretanha, que deveria ser uma das democracias mais estáveis. Se mudar a liderança no Reino Unido, como isso afetará a relação da Grã-Bretanha com Israel? Como você mencionou, houve muita rotatividade nos últimos anos. Bem, o Partido Trabalhista que está no poder, só para explicar, eles têm uma grande maioria, então o novo líder viria de dentro do Partido Trabalhista. O Partido Trabalhista que está no poder é muito hostil a Israel, não necessariamente Starmer e não necessariamente o possível novo líder. Próximos candidatos, mas a base do partido, os deputados, querem arrastar o partido para uma posição muito mais hostil. Eu daria como exemplo o novo primeiro-ministro húngaro, Magyar. Ele não é particularmente pró ou anti-Israel, mas imediatamente fez comentários anti-Israel para tentar agradar ao sentimento popular na Europa e na Hungria. Então, eu suspeito que um novo líder do Partido Trabalhista será mais hostil a Israel. A esposa de Keir Starmer é judia. Eles criam seus filhos como judeus reformistas. Eles ocasionalmente frequentam sinagogas na noite de sexta-feira. Ele tem parentes em Israel por parte da esposa. Então, embora Starmer não apoie Netanyahu e o Likud, ele ainda assim é sensível ao fato de que Israel tem questões reais de segurança. Ele é sensível ao antissemitismo, um perigo até para seus filhos. Nenhum de seus possíveis sucessores tem qualquer ligação emocional ou familiar com Israel ou com judeus. E, portanto, eles provavelmente sacrificariam o que já é uma relação enfraquecida com Israel para apaziguar o sentimento anti-Israel, que é muito forte.
Aliás, mais uma coisa, um pouco como os democratas nos Estados Unidos, você tem Gavin Newsom, na Califórnia, criticando a AIPAC. Eu não acho que Gavin Newsom seja necessariamente anti-Israel, mas ele está tentando agradar a base do seu partido, sacrificando Israel. Você provavelmente verá algo parecido no Reino Unido e as coisas não serão muito boas. Bem, como você disse, Keir Starmer tem, obviamente, essa ligação por meio da esposa. E eu sei que ele também visitou a comunidade judaica depois do ataque incendiário, não faz muito tempo. Mas isso representa uma ameaça perigosa, já que outros podem não ter nenhum motivo para ter qualquer tipo de conexão pessoal com a experiência da comunidade judaica. Acho que qualquer possível sucessor vai pedir que as autoridades e a polícia reprimam o antissemitismo e condenem o antissemitismo. Nenhum deles é indiferente a isso. Com certeza, mas o problema é que, ao mesmo tempo, se eles permitirem, sabe, realmente incitação contra o Estado de Israel. A tal ponto, muito além de qualquer coisa que Israel realmente tenha feito ou sido acusado, que cria um clima de antissemitismo. E pelo menos em parte, o antissemitismo na Grã-Bretanha é resultado do antisionismo. E há uma sobreposição muito forte entre os dois. Então, é como, sabe, a BBC ontem fez uma reportagem sobre como o antissemitismo era terrível. E a próxima reportagem sugeriu que Israel havia matado 2.600 civis no Líbano, sem mencionar que esses números são duvidosos. E que grande parte deles são do Hezbollah. E sem mencionar que o Hezbollah vinha disparando foguetes contra Israel. Então você incita sentimentos contra judeus. Ou melhor, se você é judeu na Grã-Bretanha e condena Israel, condena abertamente as políticas israelenses, então você é um judeu aceitável. Se você se recusa a condenar Israel, então é caça librada aos judeus. E isso rapidamente desliza ou escorrega para o ódio antissemita tradicional. Obrigada, Tom Gross, pela contribuição. De nada.